Entre as coisas engraçadas do ser humano estão algumas atividades e alguns pensamentos que às vezes nós mesmos complicamos as nossas vidas. Quase não sai. A gente costuma fazer uma certa força religiosa em tudo que a gente quer. Então a religião fica impregnada em nossa vida e às vezes Deus não fica muito. Eu vou explicar em que sentido. Quando nós falamos que a nossa mente, ela é o que foi criada à imagem e semelhança de Deus, e quando a gente fala que a nossa mente, ela que determina o nosso dia a dia, o que vamos ser, o que queremos, os nossos objetivos, a gente não está deixando Deus de fora em nenhum momento. Foi Ele que nos criou com a mente, né? Façamos o homem conforme nossa imagem, conforme nossa semelhança. Mas o mais interessante disso tudo é que nós temos uma mão, na nossa mão tem 5 dedos, nós pegamos copo, se nós tirarmos o dedo do polegar, dificilmente a gente conseguiria pegar um copo, mas no entanto, quando a gente pega um copo, a gente não diz, Senhor, muito obrigado, se não fossem os dedos que tu me desse, eu não conseguiria pegar o copo. A gente já sabe que foi Deus que nos deu isso, a gente já entende que foi Deus que nos deu isso, e assim a gente vive, só para deixar bem claro. No ano de 1988, seguindo aquele histórico da minha vida, depois da Marinha, eu fui fazer teologia e estudei teologia na cidade do Recife. Foi outro ano bem diferente para mim, porque eu conheci muitas pessoas. A partir desse ano eu comecei a ter um acesso maior com pessoas nos Estados Unidos e que abriu minha mente mais ainda e abriu o meu universo, porque eu comecei a aprender coisas que eu não tinha disparado para fazer, como por exemplo estudar inglês, né? Eu era uma pessoa pobre que não tinha essa condição. Então naquela época eu comecei primeiro um estudo de inglês com um colega de turma chamado Ricardo Quadros, reverendo Ricardo, uma pessoa notável, hiper inteligente, pessoa muito boa, um cristão fervoroso, servo de Deus. E ele me abriu essa oportunidade. Daí em diante eu tive na cultura inglesa e fui pedir uma bolsa de estudos. E essa bolsa de estudos veio e eu comecei a estudar inglês. Fazia o curso de teologia e eu tinha inglês paralelo 100% gratuito. Eu queria inglês, mentalizei inglês, busquei inglês, orei, coloquei nos planos de Deus, junto com os meus planos associados. E aí eu comecei a estudar inglês pela cultura inglesa 100% gratuito. Então foi um momento também ímpar na minha vida, marcou o ano de 88 até o ano de 1992, onde nós criamos grupos que até hoje funcionam. Naquela época não tinha WhatsApp, mas depois da modernidade, tanto Marinha como Teologia, nós temos grupos de turma até hoje, todos unidos e conversando sobre esse assunto.